Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre amizades ou inimizades, desafinidades, quando a gente entra nesse mundo do autoconhecimento e parece que a gente está sozinho, ou que as coisas se transformaram e foram para um rumo que a gente não está gostando, mas a gente não se encaixa mais na vida anterior. E aí, o que a gente faz com essa informação? Bom, meus queridos, hoje a gente vai tratar um pouco aí desse tema que, infelizmente, a gente às vezes acaba fazendo, né, um estardalhaço de algo que é natural, de algo que não é um problema, e sim uma, eu não diria nem uma solução, meus queridos, mas é o fluxo natural da vida, né? É óbvio que é muito ruim quando a gente se sente assim, né? Não pertencendo mais ao mundo que a gente se conectava antes. De repente a gente começa, né? Sei lá, cada um de nós amadurece de uma forma única, né? Tem gente que acaba se interessando pela espiritualidade, tem gente que vai, sei lá, se interessa pelo autoconhecimento de infinitas maneiras, mas a questão é a seguinte: a gente começa a se desenvolver, a gente começa a ter uma percepção diferente do mundo, e dentro de nós já tem uma revolução acontecendo, né? Porque a gente fica se analisando de como a gente era antes, do que a gente está transformando, do que a gente deseja melhorar ainda mais. A gente começa a olhar para as pessoas à nossa volta, né? Familiares, amigos, colegas de trabalho, e começa a analisar essas pessoas, se elas estão indo pelo mesmo caminho que a gente. E aí é que começa a confusão, porque primeiro, quem disse que essas pessoas precisam seguir o mesmo caminho que eu? Será que eu não posso desenvolver um outro tipo de relacionamento com elas? Ou será que a vida já não está me fazendo um grande favor selecionando aquilo que tem afinidade comigo e aquilo que não tem? Então, desse nosso processo interno já nasce uma grande crise, já nasce uma grande revolução. É o natural, né? A gente desembaralha, né, as nossas peças internas para qualquer aprendizado. É assim que acontece, a gente desacomoda, né, as nossas caixinhas internas para que a partir dessa crise a gente possa acomodar as novas caixinhas e encaixar tudo bonitinho lá, de acordo com o que for melhor para o nosso desenvolvimento. Isso já dá um baita trabalho, a gente se entender já dá um baita trabalho. Imagina no meio desse caos todo, você querendo TDR com namorado, com mãe, com pai, com amigos, com colega de trabalho, com chefe, com carreira, com tudo. Não dá, a gente fica louco, né? Mas a gente não precisa ficar louco. Por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui para vocês hoje, meus queridos, para nós, né? Porque muitos de vocês têm me pedido aí para falar sobre esse tema. Eu vejo em volta, né, dos meus pacientes, da minha vida, da vida de todo mundo que eu conheço, o quanto esse tema é presente. Ai, Adriana, não me sinto mais pertencente ao mundo que eu pertencia antes, lugares que eu gostava de frequentar, amizades verdadeiras. Teve uma moça muito interessante que me escreveu essa semana falando disso. Ela falou assim: Adriana, eu não sei se as pessoas são falsas, eu não sei o que está acontecendo, por que as pessoas mudam tanto. Então, assim, meus queridos, nós todos mudamos, né? Isso não é ruim, isso é maravilhoso. O que a gente precisa é trabalhar uma coisa que é muito complicada para nós, que é a separação entre amor e apego. E o amor, ele tem várias nuances, né? Como eu já falei para vocês em outros vídeos, existem vários tipos de relações e amizades, né? Tem dentro da nossa família mesmo, é natural que a gente tenha mais afinidade com um irmão do que com o outro, com um primo do que com o outro, com uma tia do que com outra. Às vezes a gente tem muito mais afinidade com um primo de segundo grau do que com a própria mãe, com o próprio pai. É natural, porque a gente, né, traz essa cultura muito, infelizmente, né, de que família, do sangue e tudo mais. Quando a gente tem afinidade com a nossa família, é maravilhoso, mas e quando a gente não tem? Aí a gente se obriga a ficar naquela relação porque é o sangue, porque a família é a coisa mais importante do mundo. Mas aí você vai ficar se obrigando a manter relações indignas, pessoas que você não gosta, que se você fosse escolher, né, na rua, aleatoriamente para ser amigo, você escolheria a sua irmã? Você escolheria o seu primo, o seu tio para ser o seu amigo?
a maior parte de nós, né, tem muitos parentes que não escolheria, que não tem nenhuma afinidade. Isso não significa que você desgosta dessa pessoa. Isso não significa que você quer o mal dessa pessoa, pelo amor de Deus, gente. Como diz o querido Arlie Cravo, distância não é desamor, desafinidade não é desamor. Então a gente precisa dissolver essa história de apego que a gente carrega junto com o amor, gente, porque são coisas completamente opostas. O amor é puro, o amor é a vida, é a fonte, né? É o elemento que faz com que tudo se manifeste na vida. O apego é o oposto, o apego é a morte, é a destruição, é quando a gente segura e nada pode acontecer porque a gente está prendendo aquilo, a gente está obrigando. Amor não se obriga, amor se sente. Então a gente precisa, antes de falar sobre não me sinto mais pertencente aos meus amigos, não me sinto mais pertencente aos lugares que eu frequentava antes, às atividades que eu tinha antes do meu autoconhecimento, despertar, amadurecimento, whatever, o que vocês queiram. A questão é, primeiro, entenda que existe uma desacomodação e reacomodação acontecendo dentro do seu ser. Isso já é uma revolução gigantesca. Por isso que você precisa ter muito amor, muita paciência e muito carinho com você. Primeira coisa. Segunda coisa, ter essa percepção de amor e apego dentro das nossas amizades, família e qualquer tipo de relação, meus queridos. A gente precisa entender, todos nós mudamos o tempo todo. As nossas células estão se transformando, tudo no nosso corpo energético, nada dele é, né, estático, ele se movimenta, ele se transforma o tempo todo. Então, as coisas estão em constante movimento. Não dá para exigir que seu amigo seja igual. Não dá para exigir que uma amizade que, sei lá, que há 10 anos atrás você tinha certos valores, ou há 10 meses atrás você tinha certos valores e hoje não tem mais, e de repente isso não faz mais sentido. E aí a questão não é que você deixou de gostar dessa pessoa, você descobriu que existem desafinidades. E aí você é o responsável por essa readaptação. Você vai tentar transformar essa amizade e adaptá-la para que ela fique num grau de afinidade, para que ela fique, né, num convívio suportável e sustentável, ou você vai se obrigar, não, porque é meu amigo, eu tenho que manter, porque senão o que vão pensar que eu tô brigando com todo mundo? Começou a trazer esse tipo de crença limitante, lascou, né, gente? Então, quando a gente traz toda essa transformação para fora, para as nossas relações, para os nossos convívios, para as nossas atividades, a gente precisa ser muito sábio, muito humilde e muito entregue para o natural, para a natureza, é a natureza, né? Vamos parar para pensar nos nossos amiguinhos lá da pré-escola. Claro que, né, às vezes a gente mantém uma amizade. Nossa, conheci, era meu vizinho, é amigo desde a época que era da barriga da minha mãe, e agora a gente é amigo até hoje. Claro, existem amizades assim, mas não significa que porque você conheceu uma pessoa 20 anos atrás, você é obrigado a manter o mesmo nível de amizade com ela, independente se a gente está no autoconhecimento ou não. É o fluxo natural da vida. O problema é que quando a gente começa no autoconhecimento, a gente tende a problematizar demais a vida. Em vez de tornar as coisas mais fáceis pelo fato da gente aumentar o nosso nível de percepção, a gente acaba fazendo o errado, né? Fazendo o oposto disso pelo medo do ego, né? A gente acaba refletindo demais, filosofando demais, querendo racionalizar sentimentos que não é a mesma língua, não é o mesmo idioma, não dá para racionalizar sentimentos. E aí a gente problematiza demais as situações quando é algo simples. Por que que a manga caiu da mangueira? Porque ela amadureceu. Ah, mas eu acho que se eu tivesse plantado a árvore um pouco mais para a direita, ela cairia. Não, gente, não dá, né? É a natureza, não dá pra gente discutir com a natureza porque tá tudo certo como tá. Então é o nosso ego que precisa ser treinado, é a nossa percepção que precisa ir pro lado da sabedoria, da percepção do óbvio, e não dessa problematização infantil que às vezes a gente cria problema onde não precisaria ter problema. Então, meus queridos, lembrem de uma coisa importante: as nossas relações, nós é que colocamos nelas os valores que nos são importantes. Então,
Com seus familiares, se você não tem nenhuma afinidade, você vai se obrigar a ir uma vez por semana na casa deles? O responsável é você. Se você vai se obrigar a manter relações indignas contra a sua vontade, não reclame depois de somatização, de um monte de coisa, de um monte de problema emocional. É você que tem percepção de que não existe uma afinidade lá e está se obrigando, está literalmente invadindo aí a sua percepção do que é bom para você e está se maltratando. É uma escolha sua, não tem solução para esse tipo de coisa. A solução é você se colocar num local onde você sente essa troca de dignidade, né? Então, uma amizade que, sei lá, até 6 meses atrás, 6 anos atrás, era uma pessoa muito querida, ok, ela não deixou de ser querida, só que a afinidade se transformou. Coisas que hoje para você são muito importantes e para ela talvez não, ou vice-versa, isso precisa ser respeitado por ambas. Então a outra pessoa precisa respeitar o seu tempo e você também precisa respeitar o tempo dela e cada um se respeitar em primeiro lugar. Se a relação está indigna, transforme essa relação. Faça com que ela fique num nível que você se sinta bem. Então, se você vê uma amiga todo santo dia e você quer até morar com ela de tanto que você gosta, maravilha, fique com essa pessoa o tempo todo. Agora, se você se obriga a ver uma pessoa só porque é amizade, há sei lá quantos anos, e você não quer ficar sozinho, você já tá sozinho, se você tá pensando dessa forma. Porque a gente só tá sozinho quando a gente se abandona. E o fato da gente não respeitar o que a natureza tá pedindo pra gente, isso é o autoabandono. E é para isso que a gente tem que prestar atenção que não tem a solução no externo, não é a amizade que tem que mudar para você. Ou não é você que tem que tolerar mais as coisas. Claro, né? Tolerância é algo que a gente precisa sim treinar porque faz bem, mas é uma tolerância perceptiva. O que que eu posso tolerar que vai transcender características minhas que eu preciso mesmo evoluir? Ou o que que eu estou passando por cima do meu autorrespeito só para fazer o bonitinho para a sociedade, para os meus amigos, para os meus familiares, enfim. Então é isso, meus queridos, que a gente precisa prestar atenção. Como eu brinco, né? Existe amigo de boteco, existe amigo de amigo irmão, existe aqueles amigos que é só pra gente fazer piada, existe aqueles amigos que a gente tem papos, né, intelectuais sobre um ou outro assunto. Isso, quando eu falo amigo, isso vai para todas as relações, amizade, família, relações afetivas, filhos, enfim. A gente precisa ter muito essa percepção, meus queridos. Não é que os nossos amigos se transformaram no capeta, ou que eles sempre foram falsos e eu nunca percebi, eu fui traído. Não, gente, não é nada disso. Todos nós mudamos o tempo todo e a gente precisa fluir com essas transformações. Se a gente fica teimoso, se a gente para na vida, se a gente exige que as coisas sejam ideais, a gente vai realmente se sentir inadequado ou a gente vai tender a julgar as outras pessoas de uma forma muito injusta, porque cada um de nós está se transformando, é um processo muito individual. Se a gente tem dificuldade para entender o nosso processo, imagina querer administrar o processo do outro, essa interligação toda, né, dentro das relações é muito difícil. Então, meus queridos, a minha sugestão amorosa para hoje é a gente tentar não supervalorizar esse tema das amizades que se transformam, das relações sociais, né, desses convívios sociais, vida profissional, atividades que a gente gostava e hoje não gosta mais. Gente, desapega. Isso tudo é evolução, isso tudo é desenvolvimento. Você não está deixando de gostar de nada. Você não está sendo ingrato com nada. Você está simplesmente vivendo. E a vida é fluidez, a vida é transformação, a vida evolui o tempo todo. É só a gente olhar para o mar, as ondinhas estão lá se mexendo o tempo todo. É só a gente olhar para as estações do ano, o tempo todo o clima está se transformando e a natureza vai junto. Quando a gente é teimoso, quando a gente fica no apego, racionalizando demais a vida, teorizando demais a vida, julgando muito o que é certo e o que é errado, é claro que a gente vai entrar em crise. É claro que a gente vai achar que a gente está aí, né, completamente perdido na vida, porque a gente está perdido de si mesmo. Então, meus queridos, se tem um exercício importante que a gente pode e deve fazer a nosso favor, é tentar trabalhar
muito essa questão interna do sentimento, o que que eu estou sentindo, o que que eu quero fazer, se pergunta isso, nem que seja 200.000 vezes por dia, essa amizade tá fazendo sentido pra mim, não tá, como que eu tô, como que eu não tô, entre em contato com você, entre em contato com o seu sentir, é isso que você tem que respeitar, não é nenhum livro, não é nenhuma teoria, não é nenhum discurso que sei lá fulano de tal falou e eu gosto dele, então eu acho que ele está certo, não, ninguém tá certo, é você quem está certo, mas você, o eu interior, esse sentir, essa sensação que vem do peito te falando, isso é bom, isso não é bom, isso eu gosto, isso eu não gosto. Essa sensação óbvia, gente, que nasce com a gente, que é natural, que é a nossa alma se manifestando e dizendo o que que vale a pena e o que que não vale a pena. E se você quer ter relações mais harmoniosas, siga nesse fluxo e principalmente cuide de você, esteja presente em você, faça as suas vontades. Como a gente já falou outras vezes, existe uma diferença brutal entre solidão e solitude. Solidão é quando a gente se sente sozinho, né? Fala que não tem ninguém em volta, mas na verdade a solidão é a ausência de si. Se você não está aí para você, se você não está atendendo todas as suas necessidades, é natural que você se sinta sozinho. E aí a gente se engana e acaba delegando essa responsabilidade para o outro, que as relações não nos valorizam, quando na verdade é você que está precisando transformar isso aí dentro. Combinado? Então a solitude é o ideal, é a gente estar tão preenchido de nós mesmos, né? Pelo fato de trabalhar autoestima, trabalhar o reconhecimento de quem a gente é de verdade e buscar essa intimidade, a gente perde intimidade com a gente mesmo. Quando você se redescobre, quando você está disposto a se reconhecer como a pessoa mais importante do mundo e trabalha para isso, não é do dia para a noite que a gente sente, meus queridos, é persistência, é paciência, é trabalho. Então, trabalhe isso e você vai descobrir a solitude. Ou seja, você pode até estar em volta de relações incríveis, isso é lindo, mas a maior e mais linda relação é sua com você mesmo. Essa é a solitude. É quando a gente às vezes está sozinho em casa, e sente que é uma delícia poder ficar em paz na própria companhia. Isso é possível porque isso é a nossa essência original. Então, vamos trabalhar para isso, meus queridos. Vamos sentir aqui as nossas sensações e fazer esse esforço de nos respeitar um pouco mais. Esforço não, né? Vamos nos dedicar a nos respeitar e atender às nossas vontades e ouvir o pedido da nossa alma. Espero que fique aí a pulguinha atrás da orelha para você trabalhar aí com carinho, lembrando que alguns florais de bar podem te ajudar bastante aí nessas questões. Dois florais que eu gosto muito de trabalhar e por essa coisa da afinidade, meu Deus do céu, né? Não tô me sentindo mais pertencente. O Willow é um floral muito interessante quando a gente tá nessa fase do mimimi. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende, que inferno essa vida de autoconhecimento. O Willow é um floral muito, muito, muito interessante para esse tipo de coisa. O Walnut é legal também, porque o Walnut é o floral da adaptação. Então, quando a gente tá meio perdido na vida, sem mimimi, só tá meio perdido mesmo, o walnut é uma essência maravilhosa que ajuda a gente a se reencontrar com a gente e fazer aí essa relação com o outro de forma muito mais harmônica. Enfim, existem várias e várias e várias outras essências que podem se encaixar perfeitamente aí no que você está sentindo e facilitar a sua vida, né, gente? Porque ninguém precisa ter um monte de trabalho. Então, é só entrar no meu site, todos os endereços estão aqui na caixinha de descrição, mas enfim, meu site hojeeumesinto.com. No menu Florais de Bar você vê lá as 38 essências florais e suas descrições, então fica à vontade para ler, se identificar, tem vídeo explicando como que a gente toma os florais, enfim, o site é seu, fica à vontade, tem um montão de informação lá para você. Falando no meu site, aproveita e se inscreve no projeto gratuito Lição da Semana. Toda segunda-feira eu venho aqui no YouTube fazer um vídeo para você e por e-mail na lição da semana, nem sempre é o mesmo tema, como hoje, por exemplo, não é o mesmo tema. A gente trabalha exercícios práticos de como trazer essa teoria para a prática, como aplicar na minha rotina essas questões aí do autoconhecimento. Então, hoje, lá no seu e-mail, na sua caixinha de entrada, você vai receber o seu projeto Lição da Semana. Se você não está inscrito, é só deixar o seu e-mail lá no meu site, tem uma caixinha lá para você deixar o seu e-mail. Deixa lá que toda segunda-feira você recebe a sua lição da semana.
Combinado? Então é isso, meus queridos. Fico esperando aí os comentários de vocês. Se esse vídeo foi aí válido, dá um joinha, compartilha com seus amigos que estão precisando entender que bagunça é essa dessa vida relacional, dessas amizades que se transformam e do nosso processo interno. Se você não está inscrito ainda, pelo amor de Deus, se inscreve, porque assim todos os vídeos novos você vai ficar sabendo, né? Recebendo aí a notificação. Então é isso, queridos. Gratidão imensa sempre pelo carinho, pelo amor que vocês me enviam nas mensagens. Vocês não fazem ideia do quanto meu dia fica brilhante quando eu venho aqui receber esse amor de vocês. Isso é muito importante para mim, mesmo. Um beijo gigante e até semana que vem.